ótimo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma videoaula, esta é a aula de número 22 e hoje o nosso conteúdo é concordância verbal e nominal. Então, gente, esse conteúdo nós já vimos algumas partes deles nas aulas passadas e hoje nós iremos ampliar este conteúdo ainda mais. Por isso, pegue seu caderno, anote tudo aquilo que você entendeu e anote tudo aquilo que você não entendeu e vem comigo aprender um pouco mais de língua portuguesa. Vamos lá? Gente, nós vimos lá no capítulo 4, como eu havia dito para vocês, que a concordância verbal é a concordância em número e pessoa entre o sujeito gramatical e o verbo. Isto é, a concordância que se faz entre o sujeito e o verbo em número e em pessoa. Número singular ou plural e pessoa primeira ou segunda pessoa, beleza? E também vimos, gente, nesse mesmo capítulo, que a concordância nominal é a concordância em gênero e número entre os diversos nomes da oração. E que essa relação ocorre principalmente entre o artigo, o substantivo e o adjetivo, ou seja, nós devemos concordar todas as classes gramaticais, como o artigo, como o adjetivo, como o numeral, com o substantivo a que eles irão se referir, né? E aí vai modificar esse sintagma nominal, a inclusão dessas palavras, e essas palavras ao mesmo tempo elas devem concordar em número e em gênero. Número singular e plural e gênero masculino ou feminino, beleza? Então, galera, continuando com a nossa explicação, primeiramente, nós vamos ver a parte da concordância verbal, que nós vamos ampliar, e depois a parte da concordância nominal, beleza? Então, gente, a regra geral de concordância verbal é que o verbo deve concordar com o sujeito em número singular e plural e em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Então, a regra geral da concordância verbal é esta. Mas, como o uso da língua é muito amplo, existem algumas regras específicas. Esse é o caso da concordância em orações em que há expressões partitivas, tais como a maioria, a minoria, grande parte de, mais da metade. Então, gente, essas expressões elas são chamadas de expressões partitivas porque elas se referem à parte de um todo. Ou é a maioria, ou é a minoria, ou é grande parte, ou é mais da metade, mas nunca vai se referir ao todo. Sempre uma parte desse todo, por isso que ela é chamada de expressão partitiva, beleza? E, gente, se essas expressões partitivas, elas não consideram um todo, elas só consideram uma parte, eu vou concordar em singular ou plural. Porque se eu considerar um todo, esse todo pode ser singular. Mas se eu considerar só uma parte desse todo, vai ser plural. Mas como é que eu vou fazer isso? Gente, é justamente por conta disso que existem regras específicas de concordância verbal para essas expressões. Então vamos lá conhecer. Então, gente, eu tenho essas duas orações aqui. Ó. A maior parte dos colaboradores aderiu à greve e mais da metade dos funcionários não compareceram à reunião. Vamos lá ver quem é o sujeito dessas orações. Bora lá. Quem aderiu à greve? A maior parte dos colaboradores. Então vocês percebam que dentro do meu sujeito gramatical eu tenho uma expressão partitiva. A maior parte dos colaboradores. Não é os colaboradores por inteiro, é uma grande parte deles, mas não chega a ser 100%. E aí, gente, vocês estão percebendo que está concordando no singular, enquanto que quem não compareceram à reunião, mais da metade dos funcionários, e aí está concordando no singular, ou no plural, desculpa. E aí, Daniel, por que a gente vai... Como é, Daniel? A gente uma hora vai concordar no singular, uma hora a gente vai concordar no plural. Como é que é essa história aí? Como é que a gente pode resolver essa concordância? Gente, é muito simples. Eu posso concordar tanto no singular ou quanto no plural. Qual é a diferença? É semântica. E eu vou já explicar para vocês. Semântica é o sentido, tá? E aí, galera, a explicação para a ocorrência do verbo no singular ou no plural, nesses casos, é a seguinte. Quando o sujeito é formado por uma expressão partitiva, a maior parte de, mais a metade de, acompanhada de um especificador no plural, dos funcionários, o verbo pode ser conjugado das duas formas.
Então eu tenho aí, ó, a menor parte dos participantes não gostou ou gostaram do concurso, do curso, né? E aí eu posso conjugar tanto no singular e no plural, desde que o especificador, tá certo? É a maior parte dos participantes. Mas, galera, o que é que está sendo especificado aí? Quem é essas pessoas que não gostaram? São esses participantes. Mas só que dentro dos participantes tem uma expressão partitiva para dizer que é uma parte desses participantes, tá? Então, nós vamos ter aí o especificador. E quando estes especificadores estiverem no plural, eu posso conjugar tanto no singular quanto no plural. Então, eu posso dizer a menor parte dos participantes não gostou do curso, ou a maior parte dos participantes não gostaram do curso, tá? Está concordando perfeitamente. E boa parte dos integrantes concorda ou concordam com a política do grupo, menos da metade dos monitores lembra ou lembram daquela aluna. Então vocês estão percebendo aí que eu tenho uma concordância tanto no singular quanto no plural e vai gramaticalmente ambas estão corretas. O que é que vai mudar, Daniel, quando eu utilizo no singular ou quando eu utilizo no plural? Gente, há uma sutil diferença e essa diferença ela vai se dar a partir do sentido que esses verbos irão construir, tá certo? Quando eu conjugo o verbo no singular, este dá ênfase à noção de conjunto, do grupo, ou seja, o foco na expressão a menor parte de, boa parte de, menos da metade. Como assim, Daniel? Galera, quando eu conjugo no singular, eu dou ênfase ao conjunto, tá certo? Ou seja, ao grupo por exemplo, lá naquela frase ali, a maior parte dos participantes, então, são os participantes como um todo, tá bom? Só que quando eu conjugo no plural, eu vou enfatizar aqueles que formam o grupo, tá bom? Então, a maior parte dos participantes, e aí a maior parte dos participantes colaboraram com a empresa, eu vou dar foco não no grupo como inteiro, eu vou no especificador, tá bom? E aí, só que dentro do plural, gente, é muito incomum a gente redigir uma redação, ou seja, uma frase como essa, tá bom? Então, é muito mais fácil a gente encontrar, a menor parte das pessoas a maior parte das pessoas está desempregada. É muito mais fácil eu encontrar, tá bom? Essa expressão do que estão desempregadas. Porque se a gente for comparar os dois, a gente utiliza menos o plural, mas ambas estão gramaticalmente corretas. E aí, gente, o que eu quero dizer é que se eu for optar pelo singular, eu dou ênfase ao conjunto, ao grupo como inteiro. E se eu conjugar no plural, eu vou dar ênfase àqueles que formam o grupo, beleza? Então, galera, trocando, tá certo, para outro tipo de concordância que nós devemos ampliar neste momento, é a concordância verbal com verbos que vão estar acompanhados da partícula se, certo? E a partícula se ela é bem problemática, uma vez que ela pode assumir duas formas verbais. Ou ela vai ser a passivadora do verbo, ou ela vai determinar o sujeito daquela oração. E aí a gente precisa saber muito bem o que são essas duas formas para depois a gente saber se esse se ou ele vai apassivar o verbo ou ele vai indeterminar o sujeito. E vamos lá começar. Gente, vamos começar pela partícula se apassivadora, beleza? E a palavra se, atuando como partícula apassivadora, faz com que o objeto direto da frase assuma a função de sujeito numa oração na voz passiva, onde o sujeito sofre a ação verbal. Neste caso, a concordância verbal deverá ser sempre feita de acordo com o sujeito paciente, podendo ficar no singular ou no plural. Deixa eu explicar melhor para vocês aqui no bloco de notas, beleza? Então, como eu estava explicando, a voz verbal é a fracção do verbo quanto à ação que o sujeito exerce. Então, galera, o sujeito ele vai exercer alguma ação, tá certo? De acordo com a ação expressa pelo verbo. Então, quando o sujeito vai praticar a ação,
nós vamos ter um verbo que vai se flexionar na voz ativa. E aí eu tenho aí o meu exemplo, ó. Daniel comprou livros novos. Por que que este verbo está na voz ativa? Porque será o Daniel, que é o sujeito da oração, que irá comprar livros novos. Entretanto, eu posso ter este mesmo verbo, eu posso ter este mesmo sujeito sofrendo a ação, tá certo? Que vai ser dada agora pelo objeto aqui, tá bom? Então, os livros novos foram comprados por Daniel. Então, percebam que agora Daniel não está praticando a ação. Ele está sofrendo a ação do verbo comprar. E agora quem está praticando a ação vai ser o que era antes o objeto direto. Então, tem os livros novos foram comprados por Daniel. Mas, galera, na segunda parte eu tenho assim, compraram-se livros novos. Por quê? Esse compraram-se livros novos vai ser a forma sintética de um verbo na voz passiva. E aí eu faço isso com o uso de uma partícula apassivadora, que é essa partícula se, tá bom? E aí compraram-se livros novos por Daniel, beleza? Para eu não ter que colocar foram comprados, tá bom? Eu preciso colocar, aí eu quero reduzir, deixar de forma sintética, eu coloco apenas compraram-se, e aí o verbo fica na terceira pessoa, né? E compraram-se livros novos, e aí você vai conjugar no singular e no plural, um dos dois, beleza? Então essa foi a explicação. Vamos lá voltar para o nosso conteúdo de concordância. Então, galera, como vocês viram lá no bloco de notas, a gente pode construir a voz passiva, tá certo? De duas formas, a analítica e a sintética. Quando nós tivermos a sintética, nós poderemos construir, tá certo? Por meio da partícula se. E a gente vai concordar, beleza? Com o sujeito. Então, por exemplo, eu tenho aqui nas frases. Comprou-se um livro usado. Por que comprou e não compraram-se? Porque quem é o sujeito? Um livro usado. E um livro usado está no plural. Ou no singular, desculpa. Portanto, fica comprou. Entretanto, quando eu tenho compraram-se livros usados, eu vou ter o meu sujeito no plural, tá bom? Embora esse sujeito esteja anteposto ou posposto ao verbo, ou seja, depois do verbo, a gente vai precisar olhar para ele, tá? Livros usados se compraram, tá? É a mesma coisa, mas só que como é mais difícil a gente dizer isso, livros usados compraram-se, a gente diz o quê? Compraram-se livros usados, beleza? E aí, galera, eu tenho a partícula se também como indeterminadora do sujeito, tá? E quando a frase não é formada por um objeto direto que assume a função de sujeito, mas sim por um objeto indireto ou por verbos intransitivos, a partícula se deverá ser sempre encarada como um pronome indefinido, indeterminador do sujeito. Nesse caso, a concordância verbal deverá ser sempre feita na terceira pessoa do singular. O que acontece, galera? Muitos verbos, tá? Principalmente os verbos transitivos indiretos ou os intransitivos, eles não necessitam de complemento, ou quando eles necessitam de complemento, vai ser feito por meio do uso de uma preposição, não é verdade? Mas só, galera, que quando eu não tenho, tá? Uma parte ali que vai dizer quem é o meu sujeito, eu vou ter que indeterminar o meu sujeito. E aqui, eu indeterminando o meu sujeito, eu vou precisar colocar a partícula se, tá certo? Que ela vai funcionar só como um pronome indefinido, só com essa função, e sempre vai estar conjugado, ela sempre vai estar em verbos conjugados na terceira pessoa. Então, por exemplo, eu tenho precisa-se de, quem precisa de algo, tá? Então aí eu tenho o verbo transitivo indireto, mas só que eu não tenho um sujeito, eu tenho somente o complemento dele, precisa-se de trabalhadores responsáveis, ou seja, alguém, não se sabe quem, precisa de trabalhadores responsáveis. Da mesma forma lá embaixo, ó, come-se muito bem neste restaurante, tá? E aí quem come, come, tá? Alguém come muito bem nesse restaurante. Então eu tenho um verbo aí intransitivo, beleza?
Gente, nós também vamos ter casos de concordância nominal que são especiais, beleza? Esses aqui, esses três primeiros, nós já conhecemos, né? Quando eu tenho um adjetivo, tá certo? Que vai concordar com dois substantivos, e estes são de gêneros diferentes, o adjetivo vai concordar com o mais próximo e assim ele vai assumir o gênero a que ele está se referindo. Por exemplo, tem livro e apostila nova. O livro, a apostila. Só que nova, que é o adjetivo, está próximo de apostila. Então, o que acontece? O adjetivo vai assumir o número e o gênero do, do substantivo mais próximo, beleza? Da mesma forma, o contrário, apostila e livro novo, ou seja, o adjetivo concordou agora em número e em gênero com o substantivo mais próximo. E quando, gente, quero conjugar com os dois, livro e apostila, aí eu vou concordar no masculino, tá? Aí é assim, ó, masculino concorda no masculino. Masculino com feminino concorda com feminino. Ou com masculino. Feminino e masculino concorda com masculino. Só vai concordar feminino, substantivo feminino com feminino, beleza? E aí, galera, por exemplo, quando eu tenho dois adjetivos que vão se referir apenas a um substantivo, e muitas vezes eu posso dizer, colocar um artigo antes, né? E aí, por exemplo, o aluno brasileiro e o americano, ou seja, eu tenho o aluno brasileiro, mas também eu tenho o aluno americano. O que é que aconteceu? Ali entre o e o americano foi suprimido a palavra aluno, beleza? Então, a gente não precisa colocar no plural, a gente só precisa colocar ambos no singular. Quando tem aí, tá certo? O artigo, beleza? Mas quando eu não tenho um artigo, o substantivo vai para o plural. Por exemplo, eu tenho os alunos brasileiro e americano, tá bom? E aí, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. As atividades delas estão lá nas páginas 93 e 94, questões 11 a 14. Um beijo enorme, se cuidem. Até a próxima aula. Tchau, tchau.